O vídeo de hoje é para você que tem asma ou para você que é um cuidador, um pai, uma mãe de uma criança que tem o problema. A asma é uma doença incurável, mas que requer controle, um controle rigoroso, porque a asma, quando não tratada, quando não cuidada, pode significar um risco à vida da pessoa. A gente conversa com o infectologista Edmilson Migovski sobre as formas de fazer esse controle e ter, ao mesmo tempo, uma melhor qualidade de vida. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Saúderia Tudo Mais, o canal onde cuidar da saúde é muito mais que tomar um medicamento corretamente. Eu sou Viviane e eu tô aqui para te ajudar a entender como a saúderia pode ajudar você a melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Se você se identifica com a gente, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e manda esse vídeo também para todo mundo que você acha que pode ser um saúdeiro ou uma saúdeira. A gente publica um vídeo novo de 15 em 15 dias, sempre às quartas, às 2 horas da tarde. O inverno está chegando e com ele vem várias doenças respiratórias, entre elas a asma, por exemplo, que você pode não saber, mas é uma doença grave que exige muitos cuidados. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei o pediatra e infectologista Edmilson Migovski. A gente vai trocar uma ideia sobre como conviver com a asma tendo qualidade de vida. Edmilson, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Eu que agradeço. É realmente um problema que você citou, né, grave. É uma doença incurável, porém tratável, e que pode devolver para essa pessoa uma qualidade de vida muito próxima de uma pessoa que não tem nenhum quadro de asma, né? E asma no Brasil é complicado, né? São 20 milhões de casos, e aí 13% da população brasileira, entre crianças, adolescentes e adultos, que tem esse tipo de problema. Portanto, é um assunto muito relevante. Explica pra gente, antes de falarmos sobre como lidar, como conviver com a doença, como controlar, eu acho que a palavra controle é muito importante nessa nossa conversa, nesse contexto, mas explica rapidamente o que é a asma, para quem não sabe. É uma hiperreatividade brônquica, né? O brônquio, que é por onde passa o ar que você respira, a musculatura em volta dá uma aquela fechada e o ar passa com dificuldade, e a pessoa tem a sibilância, o chiado no peito, que demonstra a dificuldade do ar passar por essa via aérea, e dependendo da gravidade, pode fechar tanto a ponto de baixar o oxigênio e causar, infelizmente, o óbito. No Brasil, em torno de 2.500 pessoas que morrem todos os anos, mas a morte está muito mais relacionada com o não tratamento apropriado do que pela própria gravidade. A doença é grave? É grave. Mas, uma vez tratada e bem acompanhada, o risco de você evoluir de uma forma grave a ponto de internar é bem menor. E o sintoma é só esse chiadinho? Eu falo isso porque o meu filho tem asma e eu escuto um barulhinho no peito dele, ele fica com essa sensação de falta de ar, com dificuldade para respirar. O sintoma é basicamente esse ou tem outros sintomas? Você pode ter a tosse também, a tosse seca, que depois vai agravar com uma sibilância. E, às vezes, é tão grave, tão grave, tão grave, a passagem de ar está tão difícil que você já nem ouve melhor o sibilo mais. Então, a falta do sibilo em quem está de uma forma muito grave denota a gravidade. Então, a pessoa pode ter os lábios ficando cianóticos, que é roxo, as mãos cianóticas. E é interessante ter um oxímetro em casa, né? Embora aquele oxímetro que se usou tanto na Covid-19 tenha algumas críticas, que ele pode estar normal e o paciente está sentindo essa falta de ar, né? No caso da asma, se o paciente tiver com os lábios roxos, extremidade roxa, com fome de ar e o oxímetro estiver normal, joga o oxímetro fora e vai para o hospital, porque esse oxímetro deve estar errado e está uma leitura ruim. Então, realmente, ele é uma ferramenta útil, mas você tem que muito mais confiar na clínica que a pessoa apresenta, até denotando maior gravidade, do que naquilo que você vê. Então, é mandatório buscar o atendimento médico, principalmente pessoas que estejam suando frio, desorientada, com fome de ar, com os lábios roxos, e não dá, viu, para você, amanhã de manhã, quando amanheceu, eu vou. Não, é o tipo da situação que falta de ar é igual atendimento imediato. Então, a gente teve um caso que foi muito simbólico, que foi a morte da escritora Fernanda Young.
A Fernanda Young, a gente pode dizer que ela morreu por causa da asma, por causa da falta de ar? Morre-se de asma ou a asma provoca algum outro problema que causa a morte? Se você tem uma obstrução respiratória grave, a falta de oxigênio pode causar a morte. Então, em tese, a asma pode causar a morte. Então, aquela falência, o cansaço, a musculatura se esgota, se exaure, você não consegue botar mais ar para dentro, você morre por falência respiratória provocada pela crise de asma grave. Agora, não é o desfecho usual. O desfecho usual em quem tem bom tratamento, bom acompanhamento, é não ter esse tipo de quadro grave a ponto de causar morte. Então, você vê, se eu falei que 20 milhões de brasileiros têm asma, 140 mil internam todos os anos, e tem 2.500 mortes, fica claro, uma minoria morre. É claro que 2.500 mortes sempre me soa muita morte, principalmente uma doença que é tratável e que tem parte do tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde desde 2011. Então, a gente tem aí algumas coisas. E outra coisa é o controle ambiental, tão importante quanto o papel do médico, é o papel da dona de casa ou do dono de casa na sua casa. Casa que tem paciente asmático, não entra produtos de limpeza com cheiro. Mas eu gosto daquele cheirinho de casa limpa. Cheirinho de casa limpa, eu não tenho cheiro nenhum, tem que botar aqueles odores, por mais agradáveis que sejam, não pode ter carpete, cortina, nada que acumule poeira, né? Então, você está dizendo que, por exemplo, eu tenho rinite alérgica. Então, a rinite, quando tem muito tapete, muita coisa, eu vou começar a espirrar. Esse tipo de objeto em casa e não limpar e não aspirar também favorece uma crise de asma. Sim, o que pode ser uma rinite em você, pode ser uma asma numa outra criança com maior predisposição. E tem assim, casa que tem asmático, não entra vassoura, está pano molhado. Casa que tem asmático, o ideal é que você não tenha cortina nem carpete, que você tenha coisas mais fáceis de você remover poeira. E casa que tem asmático, o ideal é que tenha uma casa bem arejada, com bastante sol, e dizem que casa que entra sol, não entra médico, né? Numa alusão que a casa é fechada, prolifera ácaro, acumula poeira, e não é legal. Então, manter uma casa bem arejada é boa. E aí, nessa época do ano também, né, as pessoas fecham mais a casa, para o frio, o ar fica mais seco, tem mais infecção respiratória, e você começa a ver o motivo pelo qual essa época do ano acaba sendo uma época ruim para quem tem asma. Pessoal, é incrível. Não sei se você que está aí assistindo a gente reparou isso. Se você escutar outros vídeos do canal, você vai perceber que os nossos convidados sempre falam da importância do sol, de como o sol traz saúde, de como o sol é benéfico. E é isso que o doutor Edmilson está falando aqui, que é preciso deixar o sol entrar dentro de casa para meio que limpar o ambiente. É isso que o sol faz? Inclusive, antigamente, as enfermarias, né, que lidavam com pessoas com tuberculose e outra doença respiratória, tinha aquele pé direito bem alto, janelas bem grandes e eram bem ventiladas, justamente para manter aquele ambiente mais arejado. Tanto é que, por exemplo, quando se determinou o lockdown na Covid-19, foi um dos grandes erros da pandemia, que você confinava dentro de casa pessoas que iam conviver e ia manter ali o vírus circulando, né? Então, o ideal é que você mantenha uma casa muito bem arejada. O paciente asmático tem que fazer esporte ao céu aberto, tem que passear pelo campo, ir à praia. De forma alguma, isso é ruim. Natação é muito importante, mas tem uma dica. Às vezes, você vai em locais que a piscina é aquecida e tem cloro. E aquela piscina aquecida fica geralmente coberta. E se você for de manhã, na hora que você abre, aquele cheiro de cloro que evaporou pode ser ruim. Então, o ideal é que você busque piscinas que tenham outro tratamento que não o cloro, já que o cloro pode agredir não só os olhos, a pele, mas também a via respiratória do paciente asmático. E a temperatura da piscina, da água da piscina? Eu gosto de bem morninha, porque eu tenho medo de água fria, não gosto de água fria. Mas pode ser qualquer temperatura, né, que a criança se sinta à vontade, agradável. Agora, tem que ser uma piscina bem cuidada, porque às vezes você aumenta a temperatura e favorece também a proliferação de alguns germes, quando a piscina não é bem cuidada. Por isso que você tem que ter, né, conhecimento de onde você vai. A piscina com a temperatura, quebrando a temperatura, é muito bom para os dias frios, não é mesmo? É verdade. Você comentou sobre a disponibilidade de tratamento no SUS. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, quer dizer, as pessoas mais carentes, que não podem comprar os medicamentos, que existem medicamentos
muito eficazes, mas muito caros. Essas pessoas podem adquirir esse tratamento gratuitamente pelo SUS. Isso é fácil? Ou elas também enfrentam um perrengue danado para conseguir esse tratamento pela via pública? Só deveria ser fácil, né? Isso vai variar muito de cidade para cidade, porque isso é um suporte dado pela estratégia da saúde da família, que é competência do município, não é do Estado. Então, a gente tem que ver, identificar cidades mais bem conduzidas e cidades menos mais precárias na condição de saúde. Agora, tem a imunoterapia, que é aquela vacina que você faz, aí já é mais complicado você conseguir um serviço público. Um ou outro hospital, geralmente hospital universitário, hospital mais de especialidades, costuma ter, mas não é em qualquer hospital. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sei que a UFRJ, o Instituto de Pediatria, fazia, mas eu não sei se outros hospitais públicos fazem. Então, o medicamento, o broncodilatador, o corticoide, isso você geralmente consegue no sistema de saúde. Mas isso serve para controlar 80%, 90% bem dos pacientes. Agora, quando começa a ter um quadro mais grave, que demanda outros medicamentos, aí você pode lançar mão de comprar a medicação ou tentar judicializar, no sentido de esses medicamentos mais caros serem fornecidos para você. Agora, é o direito que você tem, né? O tratamento usual está disponível. Judicializar é entrar na justiça para conseguir aquele medicamento, obrigar o governo, a prefeitura da sua cidade a te fornecer aquele medicamento. Falando de tratamento farmacológico, a gente tem basicamente o quê? Os broncodilatadores? Corticóide inalatório, corticóide injetável, você tem as medicações básicas são essas, né? Corticóide e os broncodilatadores para atuar na crise e também na prevenção. Vamos falar um pouquinho de medidas não farmacológicas? Você já falou muito aqui sobre como cuidar da casa. Tem alguma outra medida que a pessoa possa fazer para evitar o medicamento? Tem a questão do colchão também, colchão travesseiro, por mais que seja um colchão antialérgico, ou um travesseiro antialérgico, ou um cobertor antialérgico, a poeira que você libera, ou a pele que você descama e o ácaro come, ali não é, por mais que seja antialérgico, vai acabar tendo problema, porque vai acumular produtos que vão dar alergia. Então, eu conheci um famoso alergista que ele dizia, ele não tratava se o paciente não cobrisse todo o colchão com uma napa, alguma coisa que impermeabilizasse mesmo o colchão. Ele não permitia nem aqueles furinhos do lado para ventilar ou para sair o ar do colchão. Era tudo coberto. E ele não tratava, ele não iniciava a imunoterapia se o paciente não comprovasse isso. Ele dizia, a medicação é 30%, a vacina é 40% e o ambiente também é 30%. O ambiente, o controle de ambiente é fundamental. Então, o colchão coberto, né, que você vai trocar o lençol, passa pano molhado, porque vai acumulando na superfície do colchão a pele que o ácaro vai lá e come. Então, o ácaro ele é um vilão, ele come a tua pele e defeca no teu colchão. E você respira aquelas coisas que o ácaro elimina. Ou seja, isso acaba dando alergia. Por isso que é comum as pessoas terem crise à noite, né? E é mais comum nessa época do ano, porque aquele ambientezinho fechado, confinado, né? Acaba favorecendo a proliferação do ácaro. Em relação ao tratamento, muita coisa evoluiu nos últimos anos? Quer dizer, existem hoje tratamentos mais modernos? O que tem de novidade nessa área de tratamento e controle da asma? Existem medicamentos caros, né? Existem medicamentos patenteados e que vêm sendo utilizados naqueles casos mais rebeldes. Né? Mas esses casos mais corriqueiros, você consegue resolver com uma medicação mais básica. Mas tem sim, e aí é mais a área do especialista. Por exemplo, a asma branda, o pediatra vai cuidar, o alergista, o clínico vai cuidar. Agora, começou a ter problemas e realmente coisas menos comuns, aí eu acho que tem que ficar na competência do alergologista, na competência do epidemiologista, que são pessoas que sabem manipular medicamentos que o pediatra geral acaba não tendo uma intimidade. Mas existe, além desses, existem outros medicamentos que podem ser utilizados para determinados tipos de asma. Agora, o que você falou, tem que identificar o que desencadeia a asma, porque pode ser medicamento, pode ser exercício, pode ser um odor, pode ser o tabagismo passivo. Então, é fundamental que o paciente, a mãe do paciente, o paciente, identifique
quais são os fatores desencadeantes. Não adianta você usar um arsenal medicamentoso quando o controle ambiental não é bem feito. Não adianta, vai minimizar, mas não vai ser de sucesso. Uma casa fechada, apertada, sem janela. Aí você começa a perceber, por exemplo, em algumas comunidades, na Rocinha, 150 mil habitantes, janela colada com janela, sem ventilação, esse é um ambiente ruim para as pessoas ficarem ali dentro. E aí, as pessoas têm que ser orientadas para ver, na medida do possível, ter de trocar de ambiente. Ou ela vai morar mais na laje, mais na parte de cima, em locais onde o sol entra. Mas eu sei que, do ponto de vista social, algumas vezes é difícil. A principal filosofia da sauderia, digamos assim, é tentar fazer com que a pessoa use menos medicamento possível. Então, assim, para isso, ela realmente precisa adotar medidas que sejam medidas de prevenção e fazer todos esses cuidados que a doutora Edmilson está comentando aqui. Cuidar do seu ambiente, da casa, praticar esporte, pegar sol, ter uma vida ao ar livre, que isso contribui muito. Doutora Edmilson, a bombinha vicia? Não, assim, essa coisa da bombinha viciar, ela acaba, se você utilizar ela mal utilizada, ela não vai fazer o benefício. Então, você vai ficar tendo que repetir, porque você não usou conforme o médico orientou. Né? Hoje, as bombinhas de broncodilatadores são mais seletivas. Antigamente, não sei se você lembra que tinha lá até um DJ famoso, não sei esqueci o nome dele. Ai, meu Deus do céu, eu vou ver se eu lembro depois. E ele morreu por aí, foi uma comoção popular muito grande, porque ele ficou com a bombinha e morreu, porque a bombinha, antigamente, ela tinha uma pegada no pulmão e tinha uma pegada no coração também. Então, hoje não, hoje é mais seletiva para o pulmão, então não faz o mal que fazia antes, embora tenha guardado, né, esse estigma de que faz mal ou que vicia. Ela é de uso contínuo para algumas pacientes e, por orientação de um médico, vai dar, visa, né, minimizar o risco de crise. Né? E, antigamente, também, a gente, no pronto-socorro, ficava segurando horrores para iniciar o corticoide. Hoje, não, o paciente com crise chega, já faz o corticoide e tira ele mais rápido. Porque tinha uma ilusão de que, se fizesse corticoide, a crise seguinte seria de maior gravidade. E a gente sabe que o corticoide é um antialérgico, anti-inflamatório, e quando você começa essa musculatura a contrair, provoca uma reação inflamatória crônica, edemacia e aperta mais ainda, dificulta mais ainda a passagem do ar. Então, o ideal é que você alivie para que esse processo inflamatório não caia nesse círculo vicioso, vai para uma coisa que você interrompa a resposta inflamatória. Então, o corticóide é fundamental também em alguns casos. Tem muita dúvida em relação a ter animais domésticos. Quem tem asma pode ter animal doméstico, gato, cachorro em casa? Em geral, sim, sabe? Não é isso que provoca, não. A não ser que seja comprovado que a criança tem alergia àquele animal, mas a importância do pet como sendo fator desencadeante caiu bastante, e hoje, até ao contrário, às vezes até o animalzinho serve de equilíbrio, né? Faz com que a criança saia de casa, possa passear. Ele não é mais o vilão que, em algum momento, se considerou ser. Né? Então, a gente começa a ter um pouco mais benevolente com os bichinhos. De novo, ainda bem, de novo eu vou dar o meu depoimento aqui. Eu disse que meu filho tem asma e a gente tem uma cachorrinha dentro de casa. Quando ele pediu para ter, a gente fez aquele testezinho, né, dos alérgenos para saber, e a alergia dele ao pelo do cão era muito baixinho, inclusive a pediatra incentivou que tivesse. E eu posso dizer para vocês com certeza absoluta, não é a cachorra dentro de casa que dá o start, que inicia as crises de asma do meu filho. Eu acho, por exemplo, conversando com a doutora Edmilson, que pode ser o cloro da piscina onde ele faz natação, e eu vou ficar bem ligada nisso. Doutora Edmilson, a gente estava falando do caso da Fernanda Young, quero fazer uma pergunta específica, mas que eu acho muito importante. A Fernanda morreu por falta de socorro, né? Não deu tempo. Quando a gente está numa situação assim, de crise de asma, uma pessoa está com uma crise grave de asma, enquanto o socorro não chega, ou enquanto a gente não leva, há algo que a gente, né, leigo, que não é profissional de saúde, pode fazer para salvar essa pessoa? A falta de ar é sempre muito complicado, né? A falta de ar, você pode fazer o corticoide, a medicação broncodilatadora, você pode nebulizar com alguma coisa que leve produto direto na árvore respiratória, né? Agora, assim, baixou de 95% a saturação,
é mandatório complementar com oxigênio. Muitas vezes vai ser feita medicação endovenosa para fazer com que o medicamento atue de uma forma mais rápida. Então, eu acho, assim, que é bom o asmático ter o oxímetro. Como eu falei para você, o oxímetro ele tem falhas, ele é específico, mas ele não é sensível. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o oxigênio está baixando e ele não está lendo aqui ainda. Então, por isso que é importante você casar aquilo que você lê com aquilo que você vê em termos de alteração clínica. E se a pessoa já tem asma e já se conhece, você conhece o teu filho que tem asma, você sabe quando ele está piorando, você sabe quando você pode tentar fazer a medicação em casa e sabe como deve abortar a missão de tentar alguma coisa em casa. O suporte por telemedicina é interessante, você pode até fazer uma chamada de vídeo, o médico vai olhar, criança, por exemplo, faz o que a gente chama de batimento de asa no nariz, que é a venta, né, ficar abrindo e fechando, tiragem, que mostra a costelinha da criança muito cansada, ela começa a respirar, botando assim o tronco para frente, apoiando nos joelhos. Então, isso tudo é sinal de que a criança ou o adulto não está evoluindo bem, que tem que buscar um atendimento de imediato, né? Então, não dá para você esperar. Se a pessoa está bem, conversando, brincando, não está tendo aquela voz entrecortada, está legal, a saturação está boa, está bem, você pode medicar em casa, como você está acostumado a fazer com a orientação do teu clínico, do teu médico, e aí, se não responder, buscar o atendimento médico de imediato. E sempre tentando identificar o fator que desencadeou. Uma tinta a óleo, uma limpeza dentro de casa, uma fumaça, alguma coisa que foi feita e que desencadeou. É bom que você retire. Não adianta sair medicando, é igual você está com um prego no pé, eu te dou remédio para dor, mas não tira o prego, tem que tirar o prego. Dicas maravilhosas, essas que o Dr. Edmilson trouxe aqui para você. Se você colocar em prática, a gente tem certeza que você vai reduzir, controlar e muito as suas crises de asma, ou então a do seu filho, da sua filha. Eu vou aproveitar e colocar aqui na descrição do vídeo o canal do Dr. Edmilson, porque ele tem um canal muito bom no YouTube. Então, para você entrar lá, começar a seguir, ativar o sininho para ser notificado toda vez que ele postar um vídeo novo, assim como você faz aqui com a gente na Saúderia. Dr. Edmilson, muito obrigada pela sua participação aqui na Saúderia. Agradeço e até o próximo encontro com vocês. Segue lá o canal, né? Edmilson Migovski. Edmilson com I. Meu pai fez isso comigo, né? Fazer o quê? Sigam o canal. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu filho, enfim, com todo mundo que você acha que precisa saber um pouquinho mais sobre controle da asma. Eu te vejo no próximo programa. Obrigada. Tchau.